que eu escolhi ao longo da minha vida trabalhar muito quieta no meu consultório. Eu não tenho nem secretária, eu que cuido de tudo, porque eu gosto de realmente me conectar com os pacientes. E nessa minha quietude, às vezes eu não consigo ter esse retorno, né? Esse feedback que os pacientes têm. Então, para mim é sempre muito emocionante ouvir, muito obrigada, né? E, Lígia, parabéns pela tua meditação. Eu acho o quanto é importante silenciar a mente para que a gente possa se concentrar mais em tudo, né? Eu sou uma meditadora já há muitos anos, e tu falou que tu é uma estudiosa das constelações sistêmicas. Eu também estou iniciando uma formação na área, porque de uns 2 anos para cá eu venho me dedicando muito a estudar o comportamento humano voltado para essa questão alimentar, e eu acho que o processo de constelações sistêmicas ajudam muito, e fala muito da mulher. Quando a gente estuda as constelações sistêmicas, a mulher ela tem um papel muito grande dentro de um sistema, principalmente a mãe, e como a gente tem que ter esse olhar para a nossa astralidade, né? E, enfim, eu sempre tive um público muito variado assim, de pessoas, mas especificamente, estão me ouvindo? Sim? Então, eu sempre tive um público muito variado, mas de uns 3, 4 anos para cá. Desculpem, entrou uma ligação. Eu estou muito focada na saúde da mulher, e isso culminou com o meu processo de maternidade, né? Então, a maternidade ela me trouxe uma conexão muito grande, tanto pelos conflitos que a gente passa, né? Pelo desgaste que a maternidade nos traz, pela mudança que nos traz no nosso corpo, por toda essa dedicação, por toda essa questão que a gente tem que balançar de trabalho com os filhos, e a mulher que não trabalha também os compromissos da casa. Então, a maternidade foi uma grande via de autoconhecimento para mim, para que eu pudesse auxiliar melhor e mais, sem dúvida, essas mulheres, né? Então, concomitantemente com isso, eu me especializei muito em trabalhar com fertilidade. Então, eu ajudo muito hoje muitas mulheres a se prepararem para a gestação, e também mulheres com casos sérios de infertilidade, onde a nutrição dá um suporte muito, muito importante, né? Então, hoje o meu universo ele é muito permeado pela saúde da mulher. E mulheres maduras, o meu público hoje de atendimento são mulheres de 30 a 65, 70 anos, né? Então já são mulheres bem adultas, bem formadas aí, que muitas têm filhos, outras optam por não ter filhos, mas se dedicam muito ao trabalho. E hoje, assim, também, com os meus quase 40 anos, eu observo a saúde da mulher, que vai repercutir nessa saúde da mulher mais madura, que ela começa na nossa juventude. A mulher, desde muito cedo, ela é muito exposta, né, gente, a muitos desafios. Toda a nossa parte assim de menstruação, né? Como tem mulheres que sofrem, como é dificultoso para muitas, a questão de ter que usar um método contraceptivo ou não, que já barra uma questão que é tão natural para nós, né? O desenvolvimento da nossa sexualidade, o quanto isso nos impacta. Depois da vida adulta, irmos para o mercado de trabalho, depois a maternidade, o casamento, a adaptação ao casamento, depois a vida lá dos 40 anos, quando a gente começa a sentir as oscilações hormonais, depois mais tarde a menopausa, o climatério, que aí gera realmente uma bagunça hormonal, né, nas mulheres. Então, a saúde da mulher ela é complexa, porque ela envolve muito, não só a nutrição, mas muito um aspecto emocional que nos acompanha desde sempre, que muitas vezes a gente herda dos nossos ancestrais, né? Então, quando a gente fala nessa questão da nutrição pontualmente, eu trabalho muito com indivíduos, né? Então, trabalhar o indivíduo é sempre um estudo muito grande, mas o que eu vejo do meu público em geral, né? Então, mulheres que me procuram porque começam a ter um problema de peso, advindos das mudanças hormonais, que isso começa, não é lá nos 50, muitas começam lá pelos 35 anos, aquela coisa de ter os filhos e o corpo já não voltar mais ao normal, né? As compulsões alimentares, as ansiedades, nesse momento de pandemia, estamos todos mais vulneráveis, né? O quanto existe um comer emocional que permeia a alimentação e quanto isso influencia na saúde. A mulher, por menstruar,
por ter uma flutuação hormonal muito grande, ela fica mais à mercê de querer comer mais carboidrato, querer comer mais doce, ela está mais ansiosa, ela tem uma tendência maior, né? E para essa questão da alimentação. Então, eu sempre digo, a nutrição, ela sempre vai melhorar o organismo, né? É muito importante que eu fale para vocês deste meu olhar, onde a saúde, não só da mulher, mas de todos nós, seres humanos, ela começa por um eixo muito importante no nosso organismo, que é a saúde intestinal. Então, dentro do nosso intestino habitam milhares e milhares de bactérias, boas e ruins. Quanto mais bactérias boas nós temos no nosso intestino, maior vai ser a nossa saúde. Quando eu comecei a estudar isso em 2008, nós falávamos apenas da conexão do intestino com o cérebro, o quanto a qualidade dessas bactérias intestinais poderiam afetar o meu humor, por exemplo. Então, pessoas que têm tendência à depressão, à ansiedade, às compulsões, aos transtornos de humor, são pessoas que não têm boas bactérias do seu intestino. Hoje, a gente sabe que existe correlação dessas bactérias intestinais com a minha tireoide, com o meu sistema cardiovascular, com a minha pele. Eu atendo muitas pessoas com problemas de pele que começa pelo intestino o tratamento, né? Essa questão da acne que acompanha, às vezes, a mulher adulta, isso também é uma questão hormonal, mas também uma desordem intestinal. Então, o primeiro ponto para todas nós mulheres buscarmos essa nossa saúde, independente da idade, é cuidar da nossa saúde intestinal. Ah, isso quer dizer que eu tenho que evacuar todos os dias? Sim, nós precisamos evacuar todos os dias, mas vai além. Cuidar desses micro-organismos que moram dentro do nosso intestino. Como é que eu faço isso? A gente usa alguns suplementos que podem nos ajudar, que são suplementos probióticos, mas essas bactérias, elas são muito alimentadas e nutridas pelas frutas, pelas verduras, pelas sementes que nós consumimos, né? Parece que uma alimentação com um alto teor de carne vermelha, especialmente, elas geram uma hiperproliferação de bactérias que não são boas no nosso intestino, né? Alimentos muito processados, alimentos com muitos aditivos, alimentos que são contaminados por agrotóxicos, não é em vão que hoje nós trabalhamos com orgânicos, eu sou uma grande entusiasta dos alimentos orgânicos desde sempre, por uma questão familiar mesmo, da minha família, e hoje já indico muito. Por quê? Porque os agrotóxicos que nós ingerimos, e o Brasil é um dos países campeões no uso de agrotóxicos no mundo, nos últimos anos foram liberados mais de 50 agrotóxicos que são proibidos fora do país, então são agrotóxicos muito agressivos para nós, e além de serem super cancerígenos, né, gurias, eles acabam com a nossa flora bacteriana intestinal. Hoje a gente tem falando e vivenciando uma situação muito triste de Covid. Por que o Covid também se instalou do jeito que se instalou, principalmente entre as pessoas obesas e os mais idosos? Porque esse grupo de pessoas, eles têm uma inflamação. Os idosos, eles têm uma inflamação fisiológica, que acontece, mas os obesos, eles têm uma inflamação crônica. E tem uma flora bacteriana intestinal muito alterada. No intestino humano, alberga 70% da nossa imunidade, que é chamada imunidade inata. Com a má alimentação, com excesso de carne, de medicamentos, essa mucosa intestinal ela fica lesionada, e a nossa imunidade ela fica afetada também. Então, partindo do princípio que existe uma grande pandemia de pessoas que não estão saudáveis, pandemia de obesidade, uma pandemia de doenças inflamatórias e pessoas jovens com doenças crônicas, o Covid, que já é um vírus, que ele já eleva, ele já cria essa bomba inflamatória no organismo dessas pessoas, faz um verdadeiro estrago. Então, quando eu falo de saúde da mulher, é fundamental que a gente fale da saúde da nossa flora bacteriana intestinal, tá? E lembrando que nós temos o nosso órgão reprodutor, né? Que a nossa vagina, ela tem uma flora bacteriana que depende dessa saúde intestinal. Depende. Então, a qualidade dessa flora vaginal, que vai sofrendo modificações ao longo da nossa idade também, ela depende. Por exemplo, as mulheres na menopausa, que têm uma queda muito grande de estradiol e de progesterona,
elas ficam com o pH vaginal muito modificado e sofrem frequentemente com infecções urinárias, a própria secura vaginal que vem do climatério, deixa essa vagina mais à mercê de infecções, candidíase de repetição. Então, se eu tenho uma flora bacteriana intestinal, isso me faz bem dos meus 30 aos meus 40, dos meus 40 aos meus 50, dos meus 50 aos meus 60, em todo o nosso ciclo de vida da mulher, termos uma flora bacteriana intestinal é fundamental para a nossa saúde, para a nossa imunidade, para a nossa saúde do nosso sistema nervoso, né? As mulheres que menstruam ainda no período pré-menstrual, elas têm uma queda, um aumento, na verdade, de alguns hormônios que diminuem a produção de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar do nosso organismo. Por isso que a mulher tem muita vontade de comer chocolate no pré-menstrual e tudo mais, né? Então, quando a gente tem uma flora bacteriana intestinal saudável, a gente já tem uma boa produção de serotonina, que nos deixa com um humor muito mais modulado, inclusive nos períodos de menstruação. Além disso, assim, como é que eu faço para ter uma flora bacteriana intestinal saudável? Então, primeiro, quem pode usar um suplemento de probióticos, que normalmente tem uma indicação profissional, usa e se beneficia muito. Depois tem o kefir, não sei se vocês já ouviram falar, não sei nos Estados Unidos, quem mora se tem, mas é que muitas pessoas já ouviram falar, que é tipo aquele bichinho do iogurte, do estresse, né? Os homens, eles já têm uma carga genética, uma herança genética de luta, de combate, eles são mais preparados para o estresse. A mulher não. O estresse que a gente vive hoje, né, com toda essa questão ou de trabalho, ou da carga que nós temos com a família, com a casa, com todos os compromissos que nós temos, nós não fomos programadas geneticamente para isso. Então, o estresse, ele é muito mais agressivo para a saúde da mulher do que para a saúde do homem. É como se nós tivéssemos uma resistência menor. A gente tem uma alma muito forte, nós todas mulheres, mas o nosso corpo, ele sente muito estresse. A nossa imunidade sente muito estresse, né? Então, não necessariamente que eu vá sentir uma ansiedade, mas o meu corpo, ele sente, né? Então, assim, é muito importante que nós, mulheres, a gente saiba modular esse estresse. E aí eu falo muito das minhas pacientes o quanto a meditação, ela é maravilhosa para todos nós, desenvolvermos o hábito, essa prática da meditação, ou de qualquer atividade que a gente tenha um momento só para nós, isso é muito importante para a nossa saúde. A mulher, ela realmente precisa muito de tudo isso. E falando dos alimentos orgânicos, gente, assim, isso vale para todos os nossos ciclos de vida, né? Existe algo muito importante que não se fala muito, né? Que são as toxinas ambientais. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. As toxinas ambientais são substâncias tóxicas que vêm dos produtos industrializados. Por exemplo, tu pega um pacote de bolacha, tu vai ver que ele tem emulsificante, conservante, corante, edulcorante, enfim, várias substâncias químicas que o nosso corpo não sabe metabolizar, que vai se acumulando no nosso corpo, né? As substâncias que derivam das embalagens plásticas que nós utilizamos são muito agressivas também para a nossa saúde, porque competem com os nossos hormônios. Então, várias substâncias que nós usamos em cosméticos, shampoos, tinta de cabelo, maquiagem, nós mulheres estamos muito à mercê dessas substâncias, né? Porque a gente se maquia, a gente tem uma vaidade, passa hidratante no corpo. A questão é que esses produtos químicos que tem nesses produtos de beleza, de higiene, em muitos alimentos, eles competem com substâncias hormonais do nosso organismo. Podem ativar genes de obesidade, mexem com a nossa fertilidade, nos dão acne, podem dar câncer, e normalmente são os cânceres hormônio dependentes de útero, de ovário, de mama, né? Os metais pesados que nós nos expusemos, o alumínio que a gente se contamina todos os dias com desodorantes, enfim, essa questão das toxinas ambientais, elas são muito importantes e muito relevantes, e é um assunto que ninguém fala. E quando a gente também aborda agora essa questão da saúde da mulher, eu falei de intestino, eu falei de estresse, eu falei de toxinas ambientais, e existem alguns nutrientes que são muito importantes para nós, né? E, por exemplo, assim, ó, algumas gorduras essenciais são muito importantes, tipo as gorduras do ômega 3, que vocês já devem ter ouvido falar,
né? Então, existem os suplementos à base de ômega 3, que nos ajudam muito. Aquela mulher diz que é aquela... O óleo de linhaça, que vocês podem utilizar o óleo da linhaça encapsulado ou consumir a linhaça. Então, assim, uma colher de chia, uma colher de sopa de chia ou 2 colheres de sopa de linhaça fornecem 1 grama de ômega 3. Então, isso é fácil de incluir na alimentação e são coisas que nos ajudam muito na modulação dos nossos hormônios como um todo. A nossa alimentação ela deve ser permeada por grandes antioxidantes, né? A nossa saúde feminina precisa muito dos antioxidantes que estão nas frutas vermelhas. Então, na verdade, todos os alimentos naturais que a Mãe Terra nos fornece são alimentos que têm uma riqueza de nutrientes muito grande e que muitas vezes a gente se esquece de incluir no prato, né? E à medida que nós vamos envelhecendo, nós mulheres, existe um exercício importante para que nós façamos. O nosso metabolismo ele vai mudando. E é importante que a gente comece a desenvolver um hábito de comer pouco. Conforme a nossa idade vai avançando, a gente precisa desenvolver o hábito comportamental, por isso que eu fui trabalhar muito essa coisa de comportamento, para aprender a se saciar com menos. A partir de conforme a gente vai envelhecendo, a gente precisa de mais nutrientes e de menos calorias. Os grandes trabalhos que reúnem a nutrição e a longevidade afirmam que nós precisamos fazer uma restrição calórica para vivermos mais. Então, é uma restrição de calorias, mas um aumento de nutrientes. Por isso que a suplementação que a Elaine falou, que ajudou tanto ela, é tão importante para nós. Principalmente conforme os anos vão passando, essa suplementação ela vai se fazendo cada vez mais importante. Claro que essa suplementação ela é muito avaliada individualmente, através de exames bioquímicos, através de um estudo clínico de cada paciente, mas, via de regra, tem nutrientes que são muito importantes para todas nós. O cálcio é importante para todas nós a vida inteira. Para mim, que trabalho com mulheres, tem mulheres que não engravidam porque têm deficiência de cálcio. A deficiência de cálcio gera contrações uterinas e muitas mulheres engravidam e abortam porque têm deficiência de cálcio. O cálcio é fundamental na fase do climatério, quando a mulher vai se preparar para a menopausa, por causa justamente dessa queda hormonal. A osteoporose é uma doença que acomete muitas mulheres, né? E à medida também que nós vamos envelhecendo, por essa queda hormonal, ela pode afetar também o nosso comportamento, né? Transtornos de humor, de depressão, de ansiedade, muitas vezes tem a ver com essa nossa questão hormonal que começa a entrar em depressão, e essa depressão começa efetivamente a partir dos 35, 40 anos, que é quando a gente começa a sentir a pele diferente, a pele fica mais flácida, fica uns 4 dias sem fazer exercício, já vê que tu perde massa muscular, são 2, 3 dias de exagero da alimentação, né? Tu já vê que o corpo ganha peso mais rapidamente, ou aquilo que se fazia antigamente, ficar 2 dias fazendo uma dieta, já perde 1 quilo, já não acontece mais, né? Então, os cabelos brancos começam a vir. Então, são coisas que fazem parte, que são fisiológicas. Como que nós podemos todas nos preparar para o processo de envelhecimento? É se cuidando do hoje. Quanto mais jovem a gente começa a se cuidar, mais frutos nós vamos colher lá na frente. A menopausa, gente, ela só é sofrida para a mulher que não se cuida, por exemplo, né? E eu sempre digo, a partir dos 40 anos, o ideal é que a mulher ela já comece a se preparar para a menopausa, para que ela faça essa travessia de uma forma tranquila. A menopausa não precisa ser sinônimo de sofrimento, assim como a menstruação também não precisa ser sinônimo de sofrimento. E as mulheres que estão naquele limbo, né, que ainda menstruam às vezes, mas não entraram na menopausa, esses são o grupo de mulheres que mais têm que se cuidar, porque elas podem se preparar realmente, né, para essa entrada aí, desse momento que é tão impactante para a vida da mulher. E junto com isso, o que eu recebo assim de muitas queixas, né? Então, assim, falei de intestino, falei de estresse, falei de quanto a meditação é importante, toxinas ambientais, falei de nutrientes. E agora eu queria falar de um assunto que permeia o universo feminino, que é a questão do peso, né? Então, assim,
A mulher, ela tem uma dificuldade maior em relação com o peso, porque anatomicamente nós já temos uma quantidade maior de gordura, né, do que músculo, que os homens. Então é muito engraçado no consultório, às vezes eu atendo os casais, o homem emagrece muito mais rápido que a mulher, e a mulher às vezes fica chateada, mas é que é uma questão fisiológica de cada um, né? Então, assim, a partir realmente dos 35 anos é muito importante que todas nós, que a gente comece a se cuidar mais, porque vai ganhar peso mais facilmente, e esse peso que se ganha é muito mais difícil de perder, né? Outra coisa importante, tem mulheres que assim entram na menopausa quando começa ali pelos entre 45 e 50 anos, ganham 2 quilos e não conseguem mais perder, né? Porque já começa a ter essa alteração hormonal. Então, de novo, aqui o quanto é importante se preparar para entender seu corpo, para fazer a reposição de nutrientes necessária, porque assim, ou a gente se cuida, ou a gente se aceita. Eu tenho uma paciente minha que ela fala essa grande verdade, assim, ou eu me cuido, e aí eu tenho que comer menos, tomar mais suplementos, fazer mais atividade física, cuidar mais de mim, senão eu vou engordar, eu vou ficar desvitalizada, minha libido vai ficar lá nos pés, eu vou ficar toda errada. E essa é uma grande verdade. A mulher que quer envelhecer bem, ela precisa se disciplinar mais. Toda mulher bonita, mais velha que vocês veem, que vocês admiram, tenha certeza que por trás daquilo ali tem um aparato de coisas que ela faz para estar bem e, fundamentalmente, gente, cuidar do seu emocional. O nosso corpo, a nossa saúde, ela é corpo, mente, espírito. É uma tríade que ela precisa ser muito alimentada sempre e são coisas que nos ajudam justamente também a atravessar essas mudanças, né? Hoje, eu estou com quase 40 anos, já não sou mais a mesma mulher de 10 anos. A mulher de 50, ela também já não é mais a mesma mulher. Só que eu acho que a gente sempre pode ser melhor, mas a gente precisa ter esse autocuidado constante, que é algo que ninguém faz por nós. Isso, gente, é mais ou menos a temática que eu organizei para falar assim com vocês, porque é um assunto realmente assim extremamente amplo, né? Eu quis assim dar uma pincelada em cada coisa que eu acho importante, das coisas que eu mais trabalho no consultório, e gostaria de ficar à disposição agora para perguntas que vocês tenham, para que eu possa fazer um direcionamento, né, melhor. Ai, Juliana,